ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã, que é um instituto de formação de jovens lideranças empresariais. Eu sou a Ana, associada 3 do Instituto, e a gente está aqui para falar sobre o nosso último evento de júri simulado no Líderes do Amanhã, que foi um júri simulado sobre benefícios fiscais. Eu e o Felipe, que ainda vai se apresentar, a gente estava a favor da concessão de benefícios fiscais, ou seja, que isso favorece o livre mercado, e o Elimar e o Brian, que ainda vão se apresentar também, estavam contra. Vai lá, galera, se apresenta. Olá, eu sou o Felipe, sou associado 1 do Instituto Líderes do Amanhã. Boa noite, pessoal. Eu sou o Brian Bremenkamp, também associado 1. E pessoal, eu sou o Elimar, associado 1 também. Bom, como a gente já adiantou, né, eu e o Felipe, a gente estava defendendo lá no júri simulado que a concessão dos benefícios fiscais, ela favorece o livre mercado. E esse era o tema que a gente precisava defender. E o que a gente se baseou para fazer essa defesa foi basicamente que, ao conceder benefício fiscal, o Estado vai reduzir a tributação seguindo algum critério, né, que isso também é um tema polêmico, qual critério vai seguir para conceder benefício fiscal. Então, o Estado vai seguir algum critério, reduzir a tributação, e isso vai produzir um resultado final favorável, ou seja, o Estado vai tributar menos o empresário, a gente vai pagar menos tributo, logo o mercado vai ser mais livre, porque, querendo ou não, a tributação é uma forma de intervenção do Estado na economia. Foi mais ou menos o que eu defendi, e o Felipe... O ponto-chave, não sei se a gente já concorda sobre isso hoje, depois que o júri terminou, é que os termos benefício fiscal, guerra fiscal, nada mais, enfim, no final das contas, são termos criados pelo próprio Estado para trazer para o contribuinte, que não é contribuinte no final das contas, é forçado a pagar os seus impostos, que aquilo ali realmente está sendo beneficiado de alguma forma, está existindo uma guerra que está sendo provocada por um Estado ou outro, quando na verdade é o Estado mostrando que ele consegue funcionar com o mínimo possível. Então ele está reduzindo o percentual de imposto em uma determinada região e está falando, opa, deu certo. Então isso nada mais é do que você fomentar outros estados a também reduzir os seus impostos para que não haja guerra. Seja mais a premissa de quem manda a palavra final é do consumidor. Então, se eu aqui como Estado estou figurando como uma empresa, estou reduzindo a minha carga tributária, tem que ser mais atrativo para que outras pessoas queiram estar ali e outros estados também enxuguem suas máquinas para levar determinado grupo de empresas para aquelas localidades. Já nós aqui do outro lado pegamos o gancho do termo livre mercado, né? E que por definição livre mercado é um mercado onde tem uma influência zero ou influência mínima do Estado. E, por si só, a concessão de benefícios fiscais já é uma influência master do governo no mercado, né? A partir do momento que tem uma empresa pagando uma alíquota e outra pagando outra, o livre mercado já não existe mais, né? Por quê? Tem 2 tipos de livre mercado. O livre mercado anarco, né, onde não existiria imposto nenhum, mas o livre mercado com o Estado mínimo, que é o que a gente defende e o que a gente buscou defender aqui do nosso lado do júri. E quando a gente fala de diminuir a taxação, né, do benefício fiscal, é importante que fique claro, todo mundo quer pagar menos impostos, inclusive nós. Então, não há problema nenhum em querer exigir ou usufruir dos benefícios fiscais que existem. Inclusive, eu acredito que existem 2 aspectos que vale a gente refletir. O primeiro deles é eu como empresa, eu como Estado do Espírito Santo, que é um excelente case de sucesso de como os benefícios fiscais promoveram a atração de empresas, né? E falar nesse sentido, é irrefutável afirmar que o benefício fiscal trouxe resultados positivos. Eu, como empresário, meu negócio flui melhor. O Espírito Santo, a gente vê aí o tanto de empresa que veio para cá. Esse, sim, é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é mais direcionado ao que foi o tema do nosso júri, né? De como os benefícios fiscais facilitam ou distorcem o livre mercado. E aí a gente tem que dar alguns exemplos. Por exemplo, o fato de uma empresa que naturalmente estaria, sei lá, em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro ou no Nordeste, se migrar
ou se instalar em Manaus unicamente por uma norma criada por governo a 2, 3, 4 mil quilômetros de distância, reforçar o que o Brian já disse. Isso não estaria de acordo com o que a gente entende hoje ser o livre mercado. Complementando a fala do Elimar, se você pegar, existem casos de empresas a quilômetros de distância que uma é beneficiada pelo benefício e outra não, né? A única diferença, apesar das duas fazerem a mesma coisa, é o local onde elas estão situadas, né? O que, por si só, gera desvantagem competitiva. Uma vez que uma empresa paga menos que a outra, uma consegue levar o seu produto para o mercado de forma mais competitiva, tornando uma concorrência desleal, né? E como premissa básica do livre mercado é a existência de concorrência. A gente vê, né, principalmente o que a gente tentou passar muito no júri, é que a presença ou a existência do benefício fiscal, ele não só move geograficamente as empresas, mas também ele destrói a concorrência, consequentemente destruindo o livre mercado. E, Brian, é interessante que quando a gente fala de benefício, é um termo legal, mas até no júri a gente, por vezes, utilizou o termo privilégio fiscal, porque, embora promova a guerra fiscal entre os estados, entre os municípios, não é o empresário nem o consumidor que decide quais regiões, quais empresas terão ou não o benefício. Ou seja, efetivamente o que acontece? Uma empresa paga mais imposto que a outra, o que a gente não queria. O cenário ideal, né, era todas as empresas tendo uma alíquota igual e mínima para todas, eu acho, né? E eu acho uma questão curiosa, que eu até pensei nisso agora, eu pegando o caso da minha própria empresa. A nossa empresa hoje tem uma abrangência nacional, a gente atende clientes no Brasil inteiro, a gente escolhe o local que a nossa empresa está sediada por disponibilidade de mão de obra, questão tributária, e a gente também ataca empresas concorrentes a nível de aquisição de clientes que estão sediados em diversos estados do Brasil. É a mesma questão de por que o cliente vai fechar comigo aqui? Porque eu tenho a maior eficiência e consigo cobrar um preço competitivo entregando uma gama de valores e produtos ali muito, muito bons. Então é a mesma questão que eu penso nessa dicotomia, de vale a pena ou não vale. Isso é a bandeira, talvez seja uma síndrome de Estocolmo aí criada pelo próprio Estado, para que você acredite realmente que é um privilégio, que é um benefício. Quando, na verdade, a gente devia, todo mundo estar voltando os olhos para, opa, se o Espírito Santo está trazendo esse benefício, cara, por que todos os outros estados estão cobrando a mais? O que o Espírito Santo, ali, o Acre do Sudeste, né, que eu costumo brincar, por que o Espírito Santo tem condições de fazer a máquina funcionar com menos e a gente está cobrando a mais? O movimento do empresariado, como um todo, devia ser uma corrente para... Vamos todos pagar menos, porque temos um case lá no Espírito Santo de que está todo mundo pagando menos. Então por que eu estou pagando a mais aqui indiscriminadamente, né? Eu acho que, assim, que objetivamente aqui a gente está fora do personagem do júri, né? A gente está trazendo os argumentos que a gente trouxe, mas fora do personagem do júri, todo mundo concorda que faz sentido e é moralmente aceitável que você pague o benefício fiscal que o seu estado está concedendo ou que faz sentido para o seu negócio, etc. e tal. A questão que pegou no júri foi a concessão desses benefícios, ela favorece ou ela prejudica? E os dois estavam defendendo que prejudica porque, né, gera distorção. Ou seja, o caso que o Elimar trouxe, vai ter uma empresa em um local, etc e tal, que não estaria lá se não fosse pela concessão do benefício. Ou que o Brian trouxe, poxa, mas aí você vai gerar ali, não vão ter condições iguais de concorrência, vai se criar uma situação de competição injusta, porque o parâmetro não vai ser o mesmo, né? E aí o que a gente trouxe do nosso lado é o seguinte, ok, na verdade, na hora do júri a gente não pode falar ok, né? Mas assim, na vida real, a forma que eu me posiciono é ok, concordo com vocês, de fato, existe uma distorção. Poxa, não tem como negar isso. Vou ter uma empresa que vai estar numa região que ela não estaria se a condição de tributo fosse igual para todo mundo. O problema é que na situação que a gente tem hoje, a gente não está no marco zero de tributação, né? A gente já tem um estado com regras postas, inclusive com regras complicadas em relação à tributação, em vários níveis, né? Então, com essa situação que a gente tem hoje, será que a concessão desses benefícios, ela favorece ou prejudica o livre mercado? E na minha visão, né, o que parece, assim, pelo que eu pude estudar no júri,
enquanto a gente estava se preparando, favorece, porque no fim das contas eu vou cobrar menos imposto do empresário, né? É isso que acontece no fim das contas. Eu vou estar cobrando menos imposto do empresário, eu vou estar deixando o dinheiro na mão dele, né? na mão do empresário. É bom. Então assim, o mercado vai estar girando melhor, porque eu acredito no mercado em que o Estado está menor e o empresário está maior. Então, no fim das contas, eu acredito que no modelo que a gente tem hoje, a concessão desses benefícios favorece o livre mercado, porque o dinheiro vai estar na mão do empresário, mas acho bastante sensível os critérios de concessão do benefício fiscal, porque o Felipe estava até comentando, né? Poxa, será que faz sentido eu tributar diferente um determinado produto em detrimento do outro? Será que faz sentido o Estado se valer de ser o ditador da regra de, poxa, cigarro vai ser tributado mais caro do que determinado produto. Esse aqui é essencial, esse aqui não é, então vou tributar. Então, o critério de concessão de benefício e de calibragem dessa carga tributária, eu acho um ponto bastante sensível, né? Oh, com certeza. Até pegando carona nesse ponto, a gente não defendeu cegamente não defende cegamente que essa questão tributária ela sempre vai favorecer o livre mercado. Existem situações que são absurdas dentro do cenário. A gente estava conversando aqui antes do podcast sobre Manaus estar com a Zona Franca, o governo querer aplicar uma alíquota menor de IPI no restante do país, e os empresários ali querendo impugnar isso judicialmente, alegando que... Concorrência desleal, absurdo, vantagem né? desleal, Isso é exatamente. absurdo. Enquanto que os empresários de Manaus falam, pô, legal, cara, você está dando para reduzir o IPI, vamos pensar em outras formas de ser mais competitivos. Então é complicado. Tem até a gente recebeu o Garchagem, esse é o Bruno Garchagem, o sobrenome mais complicado de reproduzir, e eu achei bem curioso, eu lembrei do nosso júri também, um dos livros que ele mencionou, de autoria dele, que é Por que a gente não confia nos políticos e ama o Estado, né? Foi algo muito dito no fórum do ano passado também. A gente gosta de falar que o Estado mínimo, mas a gente ama ali uma coisa ou outra. Então, acho que os empresários têm que realmente ter um pouco mais de princípios e valores bem definidos e levantarem a bandeira e falar, não, realmente a briga tem que ser menos para todo mundo, né? Que acho que foi o ponto principal da nossa defesa ao longo dos estudos. Bacana, Felipe. E talvez um outro ponto, independente aí da nossa conclusão final, que eu acho que a gente conclui que os benefícios fiscais fazem sentido, são vantajosos para a empresa, são vantajosos para o mercado, mas eu ainda faço a vírgula que não é vantajoso para o livre mercado pelo motivo inicial. Mas, a parte disso, tem um outro risco, um outro ponto de atenção que eu acho que é válido a gente reforçar. Muitos benefícios só são validados após a aprovação e a submissão de um comitê. Esse comitê, sim, é formado por pessoas, né, de diversas entidades, como é o caso aqui no Espírito Santo do Invest e o Competes. Salvo engano, esse comitê é formado pelo Bandes, pela Secretaria de Fazendas e outros atores. Hoje a gente entende, a princípio, que funciona, mas existe uma rotatividade e, assim como no Espírito Santo, outros estados podem se beneficiar, as pessoas desse comitê podem beneficiar e utilizar os próprios benefícios como um palanque para os seus projetos pessoais, para um projeto de reeleição, para suborno, corrupção. Inclusive, esse comitê ele não delibera somente a percentagem, um percentual de redução de imposto que uma empresa vai receber. Ele também delibera se a empresa merece ou não receber o benefício. Ou seja, existe aí uma subjetividade que Tremendo. Exatamente, digna de atenção. Onde gera maior crítica, né? Ao invés de você pensar em critérios mais contábeis da administração pública, você dizer, olha, não tem necessidade. E nesse aspecto, o que eu entendo aqui, os benefícios fiscais, sim, eles dão uma certa autonomia e poder para o Estado, ou seja, para esses representantes de tomar decisões e talvez estabelecer o que a gente conhece como capitalismo de laços, né, que é as intervenções entre o governo, o Estado e as empresas e o setor privado. Um contra-argumento que a gente tinha, eu acho que a gente nem chegou a entrar nesse ponto lá no debate do júri, mas o contra-argumento que a gente tinha para isso é que, assim, e eu sigo também concordando com isso, é que essa questão da corrupção mesmo e da influência dali e de lá, que tem nos benefícios fiscais, cada um indo no Congresso fazer o seu lobby para conseguir um negócio aqui lá,
não tem a ver com, assim, a causa não é a concessão de benefício fiscal, a causa disso não é a concessão de benefício fiscal, a causa disso é o volume do nosso Estado e a nossa cultura, etc. Tem um monte de causa ali colateral. É como se a gente estivesse falando bem assim, poxa, as leis do Brasil são ruins, então vamos parar de fazer lei, porque as leis são ruins. Não é por aí que a banda toca, né? O problema disso não é a concessão de benefício fiscal, é a forma que o nosso Estado opera, que é ruim, que chega nesses critérios desiguais e... Acho que o problema não é nem desigual, a palavra não seria desigual. São critérios, na verdade, irrazoáveis, que eles não são justificáveis moralmente, né? É simplesmente o Estado fazendo o que quer, da forma que quer, favorecendo um ao outro. E, poxa, ninguém é a favor disso. É tratar a doença como um todo, né? Uhum. Porque a gente está chegando, não se tratar só os sintomas. Opa, isso aqui está errado. Pagar mais imposto é errado? Sem dúvida. Opa, beleza, mas a gente está pagando, não é legal ter essa diferença tributária porque é muito subjetivo, temos pessoas ali decidindo aonde vai a pecinha do xadrez e não as regras bem definidas. Então acho que é muito mais a gente organizar as regras do jogo e mudar o sistema como um todo de, olha, vamos trazer critérios mais objetivos, vamos tirar isso da mão de pessoas que têm influência política ali ou correlação com alguma das empresas. Enfim, óbvio que é um trabalho homérico e particularmente eu nem acredito que sejamos tão evoluídos para chegar nesse ponto. Mas é como eu vejo. É muito teórico, né? Botar isso em prática poderia custar muito caro. Ninguém conseguiu fazer uma conta do que seria mais vantajoso. Quem assina a lei ainda, né? Muito mais caro para o bolso de quem não trabalha, né? Sim. Se você for somar quantas leis brasileiras existem, acho que dá mais de 130 mil leis, não sei, tô chutando aí, não sou advogado, mas... Certamente é um número bem alto. Certamente chutou baixo. E o Estado com esse poder tão ditatorial que, às vezes, a gente conversando aqui parece ser normal, esquece do real papel do Estado, né? O Estado tem que ser um Estado de direito, um Estado onde ele segue as leis e não faz as leis para seguirem eles. Esse foi um grande argumento que a gente tinha na manga para combater a existência dos benefícios fiscais. Mas voltando para a parte teórica, durante os nossos estudos eu lembrei do júri de inteligência artificial, que tinha o seguinte tema: se a inteligência artificial a inteligência artificial deve ser mais regulamentada ou menos regulamentada, né? Tem gente que defende que mais, tem gente que defende que menos. Se a gente for do viés que deve ser menos regulamentada, né, defendendo o valor de liberdade, será que até onde a inteligência artificial nos levaria? Talvez, se as máquinas trabalhassem por si só, daqui a alguns anos o mundo seria autossustentável, né? A gente teria cidades 100% eficientes e talvez não existisse nem trabalho. A qualidade de vida subiria tanto e a vida seria um conto de fadas na Terra. Só que isso ainda é muito teórico, bem como tratar o fim dos benefícios fiscais como unânime, né? Então eu confesso que hoje, se eu tivesse a caneta para ter que assinar assim embaixo, fim dos benefícios fiscais, ou continuem os benefícios fiscais, eu não saberia o que escolher. Eu acho que eu gosto muito dessa reflexão. Se eu tivesse com a caneta na mão, o que eu faria? Hoje, da forma como tá, eu assinaria continue os benefícios fiscais. Mas se você me desse, cria aqui um Estado marco zero. Cria seu Estado. Eu não criaria um Estado com benefícios fiscais. Né? Eu criaria um Estado com competição igual para todo mundo, com condições iguais de concorrência. Mas da forma como tá hoje, o que a gente tem posto, eu colocaria um Estado com benefícios fiscais, certamente mudaria os critérios de concessão desses benefícios fiscais, deixaria critérios mais racionais, né, do ponto de vista de justificativa mesmo, reduziria as chances de lobby, de empresa para lá e para cá. Mas o que eu faria diferente? Vocês têm alguma sugestão? Acabaria com o Estado. Acabaria. Mas eu acho assim, que assim, no geral, pra gente caminhar... Aí acaba o benefício fiscal. Pra gente caminhar, assim, pra nossa conclusão aqui, eu acho que é importante a gente dizer que
da forma como a pergunta do júri foi formulada, a pergunta do júri era um nó mental, porque era: a extinção dos benefícios favorece ou não o livre mercado? Ou seja, a extinção terminar favorece? A gente falava que não favorece. A extinção não favorece, porque o benefício favorece o livre mercado. E eles falavam que a extinção favorece, porque o benefício distorce o livre mercado. Né? E aí o Elimar trouxe um ponto relevante, que na visão dele, o benefício fiscal favorece o mercado, mas não o livre mercado. E a explicação disso, né, Elimar, é que vai ter um Estado, de uma forma ou de outra, você vai ter um Estado ali intervindo, mexendo os pauzinhos e concedendo ou tirando o benefício. A sensação que eu tenho, na verdade, é que a gente está no meio de um jogo de xadrez, mas a gente é as peças e quem está jogando é o Estado, com um problema. O Estado não sabe jogar xadrez. Inclusive, foi por isso que ele criou uma Zona Franca de Manaus para produzir carro no meio da floresta amazônica, sem mercado consumidor, sem cadeia de fornecedor, sem nada. Ou seja, ele toma decisão aí sem, assim, com argumentos que só existem na cabeça do próprio Estado. Total. Historicamente, o Estado vai se metendo em coisas que não tem que se meter. Exatamente, esse é o problema. Se mete mais para poder consertar algo que já não deveria ter acontecido. Que é o caso do benefício fiscal, né? É o Estado se metendo mais para tentar... Uma coisa que eu achei bacana é que a gente falou do marco zero, se a gente como seria o Estado se a gente criasse a partir do zero. Isso a gente não pode partir dessa premissa utópica, mas gostaríamos. Então, eu vejo o benefício fiscal como uma medida paliativa para tentar resolver problemas que o próprio Estado criou. Perfeito. É isso. Eu acho que essa é a conclusão que a gente poderia chegar aqui, todo mundo agora sem a máscara do júri e falando abertamente sobre o tema. Sua, né? É isso. Gente, obrigada por acompanharem aqui o podcast com a gente. Se tiverem dúvidas, comentários, pode deixar aqui no vídeo. É isso, até o próximo LaCast. Tchau. ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.